Tô informado, tô na PAN, sempre você fica sabendo de tudo que vai acontecendo e hoje o nosso convidado, Luan, vem nos esclarecer um pouquinho sobre o esporte. Fala, Luan, beleza? Fala, Emílio, tudo bem? Segundou, né? Vamos Começando a nessa. semana daquele jeito, pegando no tranco. Animado pra caramba, muito Devagar café na sempre. veia, né? Já tá aqui engatado pra ver se vai. Meu caro Luan, conta pra nós aí como é que foi esse fim de semana, Campeonato Brasileiro rolando, os times de São Paulo, como é que se saíram, tem jogo hoje? Fala pra gente aí. Vai lembrar que a gente teve 3 jogos da seleção brasileira, né, das eliminatórias, Sim. então as equipes estão voltando agora com seus elencos principais, né? Tá. E o Palmeiras teve o retorno do Gustavo Gomes, do Everton, que são 2 dos principais jogadores do time, né? As peças. E venceu no final de semana, depois de uma sequência muito ruim. Se a gente fizer uma comparação, o Palmeiras estava no Z4 no retorno do brasileiro. Tá. Então tava na parte de baixo da tabela, né? Óbvio, você soma o campeonato todo, mas nessas últimas partidas vinha muito mal. E venceu um adversário direto na busca por uma vaga na Libertadores, vaga direta, né? Na fase de grupos da Libertadores, que é o Internacional. O Inter, que vinha numa ascendente na competição, vinha muito bem. E o Palmeiras ainda tem dificuldades. A gente vê que o trabalho do Abel ele vem em construção. O Palmeiras vinha tendo dificuldade de conseguir impor seu ritmo em casa e agora foi bem ontem. Em alguns momentos deu uma titubeada, mas a gente já enxerga uma evolução no Palmeiras, venceu 1-0 Internacional, uma equipe muito dura. O Edenilson foi expulso durante o jogo, Edenilson meia do Internacional, reforçou o Inter depois da passagem na seleção brasileira. Então um jogo muito duro, difícil, e o Palmeiras venceu. E parece a vitória que vai importante. Importante na tabela de classificação. E o Palmeiras tem uma final de Libertadores para disputar. Até pra confiança de toda a equipe, né, Porque cara? É um jogo só, a final, contra o Flamengo. Sim. Então você tem que estar na ponta dos cascos tecnicamente, tem que estar taticamente, mas aqui, ó, mentalidade. Isso é primordial para uma decisão de um jogo só. E o Palmeiras venceu e agora dá uma estabilizada. E a rodada foi muito boa pro Palmeiras, né? Lógico que o título tá bem complicado, o Atlético Mineiro tá 13 pontos na liderança na frente do Palmeiras, mas o Atlético perdeu. O Flamengo empatou em casa contra o Cuiabá. Então os desafiantes ali, quem briga com o Palmeiras na parte de cima da tabela, tropeçou e o Palmeiras venceu. Então dá uma respirada, melhora a confiança e também na classificação dá um up, né? Dá uma melhorada. Claro. E tira um pouco aquela pressão dos resultados ruins. Peso no ombro, né, cara? Exatamente. Isso é complexo. E a rodada foi muito positiva pro Palmeiras. Tá. E o resto das equipes de São Paulo? Você não é santista não, né? Então, rapaz, não sou, mas meu time também não tá numa boa fase. Não porque tá. O Santos tá numa draga. Rapaz. Ontem jogou contra o Sport. Duas equipes que brigam na parte de baixo da tabela. Tá. O Santos é o segundo time fora da zona de rebaixamento. Tá só a 1 ponto da zona do rebaixamento. E jogou contra o Sport, que era na luta direta. Se vence, daria também uma respirada, descolaria um pouco, né, dessa zona incômoda. Mas, mais uma vez, o Santos jogou muito mal, né? O Carille passou pelo Corinthians, é daqui de Sertãozinho, inclusive. Sim. É o novo técnico do Santos, está tentando implementar seu estilo de jogo, mas a coisa tá andando muito devagar porque o material humano não é dos melhores, né? O Santos vem numa crise financeira muito grande, tem dificuldades de ir ao mercado, aposta muito na base, e essa mescla, às vezes, ela não consegue dar não tem um jogo legal, porque justamente você tem garotos, né, que estão começando agora a sua trajetória como jogador profissional e às vezes atletas muito experientes. Então falta algo ali nesse meio termo para dar pra dar a cola ali. Para dar um jogo mais interessante pro Santos, que tá brigando na parte de baixo da tabela e acredito que vá brigar até o final da competição. Então, um torcedor santista que tem um pouco mais de superstição, já vai tirando o sal grosso ali do bolso, já vai apostando para outras situações, porque a situação de fato não é boa pro Santos, briga lá embaixo, só 1 ponto da zona de rebaixamento. Tá, quem mais aí do Paulista, dos paulistas tá na briga? Então, hoje tem o São Paulo e Corinthians, Classicão, né? hein, cara? O São Paulo precisa mostrar a que veio, né? Porque a gente não sabe se ele tá brigando lá embaixo, se ele tem capacidade de brigar por uma vaga na Libertadores, por exemplo. São Paulo tem só 31 pontos. Se ele vencer, ele consegue ascender à primeira parte, né, entre os 10 primeiros colocados do brasileiro. Agora, se perder, continua nessa areia movediça e o time não sai do lugar. Teve a troca de comando, né, na semana passada. Então, o Ceni vai ter o primeiro classicão, clássico, né? exato. E ele tem uma história vasta como jogador do São Paulo, né? Clássicos contra o Corinthians, decisões. Geralmente ele não leva melhor contra o Corinthians.
Só que vai ser um jogo, tem um tempero a mais hoje, que a gente vai ter 50% do Morumbi, né? Na semana passada a gente vinha tendo 30% só da torcida. Então é provável que a gente tenha 20, 25 mil torcedores do São Paulo no jogo de hoje. Começa a fazer um barulho, hein? Exato. Morumbi é muito grande, né? Sim. Então acaba, quando a torcida não é tão grande, acaba que se perde, né? O grito, não consegue fazer aquele alçapão e tudo mais. Agora, com 25 mil pessoas, a coisa muda um pouco de figura, né? Já dá um barulhinho. Exato. O Corinthians briga lá mais perto da parte de cima da tabela, briga por uma vaga direta na Libertadores. E o São Paulo ali, patinando, não sai do lugar, empata demais. São Paulo tem 6 empates consecutivos na competição. Nem me fale. É muita coisa. Muito. Pelo visto, você é São Paulino, né? Então, eu tenho uns santistas aí que eu conheço, eu falo, será que vai ter sanção da segunda divisão? Rapaz, já tô preocupado. A nuvem escura tá pairando ali no Não Morumbi. tá fácil, não. Só que a diferença é que o Santos, sabidamente, tem uma dificuldade financeira, né? Tá. Tem um elenco que foi montado a duras penas. O São Paulo tem um elenco milionário. Então. É talvez a quarta, quinta folha salarial do Campeonato Brasileiro. Então era para ter uma performance, uma posição na tabela de classificação muito além do que tá hoje, né? Muito. E o São Paulo vai ter desfalques, o Corinthians também, desfalques importantes. São Paulo vai ter o Rigoni, atacante argentino, que talvez seja o melhor jogador de São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. O Miranda, zagueiro suspenso, também não joga. Eita. E pelo lado do Corinthians, o William, grande reforço, né, do time para a temporada. E o Fagner, lateral direito, de seleção, experiente Fagner, também não vai poder jogar. Hoje, às 8 horas da noite, um jogaço e vai definir muita coisa, né? Sim. Além, a gente tem falado muito de cabeça, né, de psicológico, claro. né? Além da tabela de classificação, esse jogo pode determinar se o Corinthians vai brigar de fato por um G4 e se o São Paulo vai ficar também na parte de cima da tabela ou se vai ficar lá embaixo. Deus então, do céu. pode definir muita coisa o jogo de hoje. Vamos nessa. Aqui em Ribeirão e os times daqui? Tem Copa Paulista, né? Amanhã é dia de jogo, amanhã, né? às 3 horas da tarde. A coisa tá muito bem definida, né? Óbvio que matematicamente não. Mas o Botafogo tá com 1,5 pé já na próxima fase da Copa Paulista. E o Comercial precisa de um milagre. Ele precisa vencer o Votuporanguense amanhã. O Votuporanguense é o líder da chave. O Botafogo é o segundo, o Comercial é o terceiro. O Comercial precisa vencer o primeiro colocado, o Votuporanguense já classificado. E tirar um saldo de 6 pro Botafogo. Meu Deus. O Botafogo joga contra o Velo Clube, que é o pior da chave. Que já tá fora total. Fora. Então, pode ser que o Comercial vença, o Botafogo perca e o Botafogo ainda assim classifique por conta da campanha, né? Bacana. A campanha do Comercial ela é muito ruim, né? O Comercial tem 1 gol em 5 jogos. Meu Deus. Então não tem como fazer milagre, né? Bacana. Ainda tem chance nessa última rodada, Mas mas bem remota. é praticamente nula. E a gente vai ter Votuporanguense e Botafogo na próxima fase. Uma pena, né? Que a gente teve o clássico Come Fogo, também frustrante, né? né? 2-0. A gente não tinha um Come Fogo desde 2014, né? E finalmente a gente tem um clássico de Ribeirão Preto. E 2 jogos muito frustrantes, sem nenhum gol, né? 2-0. Sim. E o Botafogo muito próximo da classificação e o Comercial, infelizmente, só ano que vem, né? Pra disputa de Campeonato Paulista de Série A3. Exatamente. E o Botafogo ainda sonha com alguma coisa, apesar de fazer uma campanha bem arrastada também. O ano do Botafogo é muito ruim. Né, não tá daqueles, não. Brigou contra o rebaixamento até a penúltima rodada no Paulistão. Na Série C não conseguiu passar da primeira fase. Um elenco com um investimento maior do que equipes que estão na briga hoje pelo acesso na Série C. Mas não emplacou, né? É um ano muito ruim pros dois. O Comercial na Série 3 também não conseguiu passar da primeira fase da Série 3. Frente. Então um ano muito ruim para Ribeirão Preto, pensando na dupla Come Fogo. E quiçá, né? Quem sabe? O ano que vem as coisas melhorem um pouco. Tem um pouco mais de organização, a gente sabe que falta um pouco disso, né? De profissionalismo ali na gestão dos clubes, né? Sim. E tomara, né, que no ano que vem a coisa mude um pouco de figura e a gente tenha um pouco mais de alegria aqui no Come Fogo. Boa. Bom, a gente falou de futebol, mas também tem no basquete, tem coisa pra acontecer, né? Tem basquete. Franca Basquete jogou, tá na decisão, né, do Campeonato Paulista de Basquete. É a 5ª decisão consecutiva do Franca, né? Ele ganhou. Hein? Parabéns, hein? Trabalho. É um projeto que dá certo, né? Que a gente sabe que Franca vive o basquete. E a coisa é muito tradicional, é muito forte por lá, né? São 5 decisões, as últimas 3 o Franca ganhou, perdeu pro Paulistano lá atrás, mas vem de 3 vitórias consecutivas, né? Em decisões. Só que na sexta-feira tropeçou. Contra o São Paulo, tem uma equipe muito forte, inclusive com jogadores que passaram pela NBA. E o São Paulo venceu o Franca lá no Pedrocão, 66-64. O jogo 2 acontece hoje no ginásio do Morumbi e o Franca tem que ganhar. Tá. Em caso de vitória do São Paulo, o título já fica por lá no ginásio do Morumbi. Franca precisa vencer para empatar a série. Aí na quarta-feira, o jogo 3 também no Morumbi.
Aí quem vencer leva o título. A gente espera pelo menos o Franca tenha essa sobrevida, né? Sim, pra na sim. quarta-feira. Pra dar uma emoção aí no Pra negócio. decidir. E assim, mas de qualquer forma, é diferente do contexto de Ribeirão Preto, sabe? Claro. Você perde uma final, pô, você chegou. A final ela é circunstancial, né? Tá lá, pode né? acontecer muita coisa e tal. Sim. Agora, o trabalho é muito bem feito e o Franca é um dos favoritos, um dos desafiantes ao NBB, né? Que começa também. Tá pra começar. E sem dúvida nenhuma vai ser um time que vai conquistar título ainda essa temporada, que vai brigar por muita coisa e vai dar orgulho pra gente, sem dúvida nenhuma. Muito bacana. Luan, sempre bom bater papo contigo Opa. aqui, trazer as novidades do esporte Tô à pra galera disposição, da Emílio. Jovem Pan. Muito obrigado, Luan. Fechado. Até. Boa semana. Valeu, Emílio, pra nós.